Voltamos a apresentar Fator de Risco. Nós estamos conversando hoje com a terapeuta Beatriz Ambrósio do Nascimento. Beatriz é terapeuta ocupacional, mestre em Ciências Sociais e instrutora da School for Self-Healing. Beatriz, e a água nesse tratamento? Ele pode entrar em algum momento? Esses movimentos se tornam mais leves, mais tranquilos, feitos na água? Especialmente para algumas patologias mais que outras. A gente usa muito movimentos e exercícios na água com as desordens neurológicas, neuromusculares, como a distrofia muscular. A gente trabalha com doenças muito sérias. Eu mesmo tenho distrofia muscular progressiva, que é uma doença bastante grave, que vai levando ao progressivo enfraquecimento e perda de massa muscular, de força e mais tarde de movimento, né? Então, quando há perda muscular, quando há fraqueza ou dificuldade de movimento, no caso da esclerose múltipla, também no caso das artrites mais graves, no caso da amiotrofia espinhal, esclerose lateral amiotrófica, e uma série, Charcot-Marie, uma série de doenças onde há fraqueza e dificuldade do movimento, a água reduz a gravidade, então torna o movimento mais fácil. Muitas vezes a gente é possível recriar um movimento dentro da água quando ele não é possível que a pessoa faça fora. Aí ela vai treinando e fortalecendo essa musculatura até conseguir fazer fora da água. Beatriz, dos desesperos, vamos dizer assim, dos terapeutas, de um modo geral, é a adesão do paciente ao tratamento. Nesse caso, no caso do método Meyer-Schneider, ele é essencial, né? Não existe ninguém que vá fazer isso pelos pacientes. E é verdade, talvez é a maior limitação. A gente costuma dizer, o próprio Meyer-Schneider diz que não existe doença difícil de ser tratada, existe doente difícil de ser tratado, né? E essa é uma questão como todos os outros métodos enfrentam por aí. Quanto mais séria, mais grave for a doença, mais vai requerer tempo da pessoa e dedicação, né? Quando há uma prevenção, é lógico que ela incorpora no dia a dia, como é uma dorzinha de ombro, um desconforto muscular, né? Uma dor de fadiga muscular, e também alguns exercícios ela resolve. Agora, quando você tem uma esclerose múltipla, uma artrite reumatoide, isso vai requerer da pessoa no mínimo 1h30, 2 de exercício de cuidado com o seu corpo por dia. E muita gente não se dispõe a fazer isso de fato. Agora, eu posso dizer que as pessoas que fazem, e eu sou um exemplo vivo disso, e tem muita gente que eu conheço, a diferença é muito brutal, porque embora essas doenças e o método não seja a panaceia que vai curar, né, extirpá-la de você, ele cria uma condição que o corpo da pessoa pode fazer frente de uma forma muito mais harmônica ao processo degenerativo, à doença. Então, comparando as pessoas que se trabalham e com a mesma doença, as que não se trabalham, que se trabalham muito pouco, a diferença é brutal. Mesmo que, no meu caso, já fazem 15 anos, quase 20 anos que eu estou nesse trabalho, nesse método, né? Já estou com quase 50 anos, quer dizer, tem uma evolução, tem um pequeno declínio, mas teve muito ganho. E tenho muito ganhos. Então, eu não só perco, às vezes eu perco, às vezes eu ganho, e eu subo, desço, né? Fico estabilizada, a vontade que as pessoas nem notam que eu tenho a doença se não olhar direitinho. O próprio Meyer-Schneider também é um exemplo disso, né? Ele é um exemplo maravilhoso, porque ele foi declarado legalmente cego aos 5 anos de idade, cresceu em Braille, estudando em Braille, por várias cirurgias oculares que ele fez naquela época em Israel, e hoje ele tem carteira de motorista. Né? Ele não enxerga tão bem quanto eu e você, ele tem suas limitações para dirigir à noite, né? Para leitura, mas o que é incrível, que eu acho que vale a pena contar, é que o olho dele, por tantas cirurgias que teve, o olho dele tem tanto tecido cicatricial que penetra menos que 1% de luz, consegue passar por dentro pela pupila dele. E com menos que 1% de luz, ele consegue ter carteira de motorista.
Ele consegue dirigir, ele consegue dar curso, ele viaja sozinho pelo mundo e vê, né? Não vê como nós, ele vê lá do jeitinho dele, mas ele vê, porque ele potencializou, aumentou e usou toda a parte cerebral ligada à visão, que hoje se sabe é tão ou mais importante quanto os próprios olhos. Mais importante, não diria, mas tão importante quanto os olhos para a visão. Beatriz, a gente está num mundo que é extremamente assim, veloz, né? As pessoas querem cura rápido, por isso buscam sempre um remédio que haja por elas. E no caso do método Meir-Schneider, a gente está vendo que tem que haver um envolvimento da pessoa. Em quanto tempo a pessoa começa a sentir que está mudando o seu comportamento em relação à doença e em relação a outras coisas? Isso é muito variável e as pessoas, às vezes, por exemplo, a gente trabalha muito com visão, né? Por conta, o Meir começou o método desenvolvendo a parte da visão e as pessoas falam, ai, quanto tempo com presbiopia, vista cansada, quanto tempo eu preciso fazer para ver melhor? Eu falei, olha, quanto tempo demorar para cair a ficha na sua cabeça? Porque os exercícios, quer dizer, isso em casos mais simples, né? Os exercícios, eles são uma forma de ensinar o corpo a se mover diferente. Então, tem gente que é turrona e faz exercício. E depois sai, acabou o exercício e vai se mexer, levar o resto do dia do jeito que fazia antes. Porque internamente ela não se dispõe a quebrar aquele padrão e mudar. Então, olha, tem gente que vai numa palestra, aprende um exercício e depois vem me contar que aquela dor sumiu, nunca mais. Ele fez aquele exercício, quando ele lembra, ele faz e sumiu. Seu Antônio, né? Aqui mesmo em Brasília aconteceu isso. Ele falou, eu fui na palestra, anos eu tenho essa dor no pescoço. E acabou, tive mais de lá para cá. Outras pessoas morrem de fazer e nada acontece, né? Porque não é o exercício fisioterápico no sentido mecânico da realização do exercício. É fazer para mudar. Você perceber que o seu ombro tem que ficar caído, não pendurado lá em cima da orelha. O exercício é só um meio de você fazer isso. Claro, isso não se tratando de uma doença crônica degenerativa, porque no caso das doenças crônicas degenerativas que eu mencionei, tem esse padrão todo a ser mudado, a ser melhorado, sim, mas tem uma cronicidade, tem uma tendência genética, né? Tem uma coisa instalada lá que a pessoa vai ter que lidar para o resto da vida de uma maneira ou de outra. Beatriz, e a pessoa também, pelo método, não tem que abandonar médico, né? Não, pelo amor de Deus, o método não é um tratamento médico, não é um tratamento médico. A gente fala que é um método, foi bom você falar isso, educativo, complementar. A gente não gosta da palavra alternativo porque ele não é alternativa a nada, ele é complementar mesmo ao cuidado médico, fisioterápico, fonoaudiológico, psicológico, o que seja que a pessoa esteja fazendo. Eu só queria fazer uma outra menção à questão do imediatismo. Você tem toda a razão, nós vivemos numa sociedade que tomou Doril, a dor sumiu, né? E a gente tende a fazer isso porque está sempre atrasado, está sempre correndo, está sempre estressado, faz muito mais coisas do que dá conta de fazer, né? De uma maneira saudável. Agora, o preço disso é muito caro e as pessoas até os 50 anos, 40 e poucos anos, elas não se dão conta disso, porque o corpo ainda, geralmente, ele é forte, saudável, né, com toda a energia da juventude, e come qualquer porcaria, toma, bebe de tudo, né, abusa do corpo e o corpo aguenta. Quando vai chegando na meia idade, é que a gente já começa a ver nos nossos cursos, nos nossos consultórios, as pessoas que já tiveram essa história de tomar remédio e durante uns anos funcionou, hoje não funciona mais, ou acabou com o estômago, ou criou outro efeito colateral, porque não tem remédio que não tem efeito colateral, todos têm efeito colaterais, principalmente os remédios para dor. E isso é uma outra coisa que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque eu acho um crime o que o pessoal faz. Imagina, por exemplo, que você tem uma artrite de joelho, né? Como muita gente tem uma artrite de joelho na minha idade, que permite que você ande sem dor 2 quarteirões.
Aí ela descobre esse anti-inflamatório de última geração que ela toma, ela anda 3 quilômetros. Achou o remédio ótimo. Mas veja, se a sua dor aparece depois de 2 quarteirões e sua cartilagem já está sendo destruída e está doendo porque é o osso que está roçando com o osso, você toma o remédio, mascara a inflamação, mascara a dor, anda 3 quilômetros, daqui uns 2 anos, o osso, agora ele não é mais a cartilagem que está corroída, agora é o osso que está corroído. E aí você volta no ortopedista, ele mostra para você a radiografia, você olha, ele já corroeu o osso, agora só resta operar. Porque agora só resta mesmo, eu vou até concordar com ele, não tem mais nada lá. Mas nesse caminho começou com o Tylenol, passou para 3 Tylenols, para um anti-inflamatório mais potente, crises e crises, e a pessoa, por quê? Porque a pessoa quer se ver livre daquilo, né? Infelizmente, por isso que eu estou aproveitando essa nossa oportunidade para alertar as pessoas, infelizmente o que a gente vê, quando as pessoas vêm com essas tristes histórias, e não é nenhuma nem duas, muitas vezes é tarde demais, e muitas vezes aí o processo de recuperação é extremamente dolorido e longo. Tá ótimo. Eu queria agradecer a Beatriz Ambrósio do Nascimento, ela que é terapeuta ocupacional, mestre em Ciências Sociais e instrutora da School for Self-Healing, que conversou conosco hoje sobre esse método de autocura, o método Meir-Schneider. Obrigado, então, Beatriz. Muito obrigado. E só mais uma coisa, eu gostaria de colocar aqui o site da Associação Brasileira de Self-Healing, www.absh.org.br, para as pessoas que quiserem mais informação sobre o método, terapeutas, cursos e eventos para o Brasil afora. De novo, www.absh.org.br. Muito obrigada. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fator de risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.